Muitas pessoas entram em casa e sentem que algo está pesado ali. E não é aquele peso físico, é algo no ar, algo que você não vê, mas você sente. A casa está limpa, está tudo arrumada, mas tem algo pesado ali. Algo que está oprimindo, algo que está sufocando, que não deixa você dormir de noite, que distancia a família, cada um fica no telefone. E eu vou te falar que talvez seja a briga que aconteceu ontem. Talvez seja a tristeza acumulada. Talvez seja algo mais profundo, algo espiritual que entrou e não quer sair. E se você sentir isso, se você chega em casa cansado e fica mais cansado ainda, se você tenta descansar, mas não consegue, você busca paz, mas não encontra, é porque a casa precisa de limpeza. E não é só limpeza física, é limpeza espiritual. E hoje eu vou te guiar numa oração de purificação. Eu vou orar por você, cômodo por cômodo, espaço por espaço, e nós juntos vamos limpar espiritualmente o seu lar. Eu quero que você preste atenção no que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Conseguiu entender o que está nessa palavra? Há um chamado à limpeza, há uma purificação. E quando nós aproximamos de Deus, quando nós resistimos ao inimigo, ele foge. E hoje nós vamos fazer o inimigo fugir da sua casa. Amém? Antes da gente orar, eu quero te explicar algo muito importante. A limpeza espiritual, ela não é superstição. Ela não é um misticismo vazio. Ela é um princípio bíblico. No Antigo Testamento, quando uma casa tinha lepra, mofo espiritual, o sacerdote ia até lá, examinava e, se necessário, purificava. Isso está lá em Levíticos 14 e fala disso. Jesus limpou o templo. Ele não aceitou que a casa de oração se tornasse covil de ladrões. Paulo orientou os coríntios a tirarem de dentro da igreja o que não era de Deus. Então, limpeza espiritual é algo bíblico, é necessário. E o que causa esse peso espiritual numa casa? Os pecados cometidos ali dentro, as brigas constantes, pornografia, traição, violência, tudo isso deixa marca espiritual. Você tem objetos contaminados, talvez imagens de outros deuses, objetos de feitiçaria, coisas roubadas, presentes de pessoas que te desejam mal, palavras proferidas, maldição falada, palavra de morte, discussão pesada demais, presenças malignas, às vezes por uma abertura espiritual. Talvez foi uma sessão espírita que você fez, algumas brincadeiras com cultismo. Espíritos malignos entram quando você dá brecha. E tudo isso cria um ambiente pesado. Mas hoje nós vamos limpar. E antes da gente começar essa limpeza, antes da gente começar essa oração, eu quero que você faça 5 coisinhas essenciais para que a gente consiga de fato arrancar, tá certo? Primeira coisa, se possível, você vai acender uma vela branca, tá? Ela vai simbolizar a luz de Cristo que dissipa as trevas. A segunda coisa, se você tiver, tá? Coloque um óleo perto de você, pode ser óleo de cozinha mesmo, porque nós vamos ungir as portas e as janelas durante a oração, tá bom? A terceira coisa, eu quero que você abra as janelas da sua casa, deixe o ar circular. O ambiente fechado, ele vai reter essa energia pesada. A quarta coisa, se houver objetos que você sabe que não são de Deus, uma imagem, um amuleto, coisas de cultismo, tá? Você separa eles agora, porque você vai desfazer deles depois. E a quinta coisa, eu quero que você coloque um louvor suave tocando, tá bom? Porque a presença de Deus entra onde há louvor. Beleza? E antes da gente começar, tá? Eu vou te dar um tempo para você buscar isso. E se você já está, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários assim: Senhor, purifica a minha casa. Olha que frase linda. Senhor, purifica a minha casa. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa
e eu estou aqui para orar por você. E hoje nós vamos tirar todas as maldições da sua casa. Então, se você quiser fazer parte dessa corrente de oração, dessa família de oração, clique na palavra inscrever-se que está aparecendo aqui embaixo e vem participar junto com a gente, tá bom? Vamos começar, pessoal? Gostaria que você respirasse fundo, que você colocasse a mão no seu peito e que você sentisse a presença de Deus agora. Pai Celestial, Deus da luz, Senhor que habita em luz inacessível, eu venho diante do Senhor agora, não só por mim, mas por esta casa, não só por este lar, mas por todos os lares que me acompanham, por cada cômodo, por cada espaço, por cada canto. Senhor, em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, nos ensina a nos sujeitar ao Senhor, a resistir ao diabo e ele fugirá. E também nos chama a limpar, a purificar. Então hoje eu me sujeito ao Senhor. Eu resisto a todo o poder das trevas e eu clamo purificação sobre este lar. Pai, eu confesso que esta casa não tem sido perfeita. Eu confesso que coisas erradas aconteceram aqui, palavras duras foram ditas, brigas aconteceram e talvez até pecados mais graves. E por tudo isso eu peço perdão. Perdoa, Senhor, cada erro cometido dentro dessas paredes. Perdoa cada palavra de morte falada. Perdoa cada ação que desagradou ao Senhor. Faça a sua confissão pessoal a Pai. Fala para Ele aquilo que você tem feito, o que tem acontecido na sua casa. Senhor, eu agora vou orar por cada cômodo dessa casa. E enquanto eu oro, eu peço que o Senhor envie anjos purificadores, que o Espírito Santo percorra cada espaço e que a luz de Cristo dissipe todas as trevas. Agora eu quero que você vá lá na sua porta de entrada, que nós vamos ungir a sua porta de entrada. Pai, eu começo pela porta de entrada, a porta por onde entram pessoas, mas também por onde podem entrar influências espirituais. Eu unjo essa porta com óleo agora. E enquanto eu unjo, eu decreto, essa porta está consagrada ao Senhor. Esta casa entra bênçãos, entra paz, entra a presença de Deus. Mas não entra maldição, não entra espírito maligno e não entra obras das trevas. No Salmo 24, versículo 7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Então eu decreto, o Rei da Glória entra agora. Jesus Cristo, o Senhor forte e poderoso, entra por essa porta e toma posse dessa casa. Agora, eu te convido a ir lá na sua sala. Pai, agora eu oro pela sala, o lugar de convivência, de reunião, de família. Senhor, quantas discussões aconteceram aqui, quantas palavras duras, quantos momentos de tensão. Mas hoje eu decreto, a sala está sendo purificada. Toda palavra negativa que foi falada eu anulo. Toda briga que aconteceu eu cancelo o efeito espiritual. E que esta sala volte a ser lugar de paz, de riso, de comunhão e de descanso. Eu decreto que a presença de Deus enche essa sala agora, que onde havia peso, tem leveza, onde havia tensão, tem paz. Agora eu te convido a ir lá na cozinha. Pai, agora eu oro pela cozinha, o lugar onde o alimento é preparado. Senhor, abençoa a comida que sai desta cozinha, que seja comida preparada com amor, que seja comida que nutre não só o corpo, mas que também traga alegria. Eu decreto que esta cozinha está purificada, que toda contaminação espiritual está sendo removida, que toda palavra amarga falada aqui está sendo cancelada, que esta cozinha seja lugar de provisão, de fartura e de gratidão. E agora eu te convido a passar por todos os quartos e nós vamos orar. Pai, agora eu oro pelos quartos, os lugares de descanso, de intimidade, de sono.
Senhor, quantos quartos foram perturbados por insônia, por pesadelos, por medo. Mas hoje eu decreto que os quartos estão sendo purificados. Que todo espírito de insônia saia, que todo espírito de pesadelo saia, que todo espírito de medo noturno saia agora. No Salmo 4, versículo 8 promete: em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Então eu decreto paz sobre os quartos, segurança sobre quem dorme aqui e descanso verdadeiro. Que as noites sejam tranquilas, que o sono seja reparador e que os sonhos sejam de Deus. Agora eu te convido a ir lá do banheiro. Pai, eu oro pelo banheiro, o lugar de limpeza física, que também seja de limpeza espiritual. Eu decreto que toda impureza que foi levada por este lugar, toda sujeira espiritual, está sendo lavada agora pelo sangue de Jesus. Que este espaço seja limpo, seja puro e seja livre de contaminação. E agora eu te convido a ir lá no quarto das crianças, se você tiver. Pai, eu oro especialmente pelo quarto das crianças. Senhor, protege os pequenos. Coloca anjos ao redor na cama deles. Não permite que espíritos malignos perturbem o sono deles. Eu decreto que este quarto é território protegido, que as crianças estão sobre a cobertura do sangue de Jesus e que nenhum mal as tocará. Pai, agora eu oro pela casa inteira. Eu peço que o Espírito Santo percorra cada cômodo que eu não mencionei, cada corredor, cada closet, cada área de serviço, cada quintal. Que nada fique sem ser purificado. Que nenhum canto fique sem ser tocado pela presença de Deus. Eu decreto sobre toda esta casa, que esta casa está sendo purificada pelo sangue de Jesus. Que esta casa está consagrada ao Senhor, que esta casa é território santo, que nesta casa habita a paz de Deus, que nesta casa reina a presença do Espírito Santo. Senhor, agora eu oro pelas paredes desta casa, que as paredes que ouviram brigas ouçam agora louvor, que as paredes que viram tristeza agora vejam alegria, que as paredes que absorveram peso agora reflitam luz. Eu oro pelo teto, que seja cobertura física e espiritual, que proteja não só da chuva, mas de todo ataque espiritual. Eu oro pelo chão, que seja fundamento firme, que tudo que é construído aqui seja construído sobre a rocha que é Cristo. Pai, agora eu expulso de dentro desta casa todo espírito que não é do Senhor. Espírito de discórdia, sai agora. Espírito de tristeza, sai agora. Espírito de medo, sai agora. Espírito de insônia, sai agora. Espírito de enfermidade, saia. Espírito de pobreza, saia. Todo espírito maligno que entrou por qualquer brecha, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ordeno, saiam todos e não voltem mais. Senhor, agora eu selo esta casa com o sangue de Jesus. Como o sangue do Cordeiro foi colocado nas portas do Egito e o anjo da morte não entrou, assim o sangue de Jesus está sobre as portas desta casa e nenhum mal entrará. Eu decreto que esta casa está selada, que ela está protegida, que ela está guardada. Pai, agora eu convido a presença do Senhor a encher esta casa. Espírito Santo, vem, enche cada cômodo, enche cada espaço, faz desta casa a tua morada. Que onde o Senhor habita não habite trevas, que onde o Senhor reina não reine o medo, e que esta casa seja como a arca de Noé, refúgio no meio da tempestade, que seja como a casa de Odeb e Édom, onde a presença de Deus traz bênção. Em nome de Jesus Cristo, esta casa está limpa, esta casa está purificada e esta casa está consagrada. Em nome de Jesus, amém? E você diz graças a Deus. Vamos selar essa oração com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão e minha irmã, você orou, você purificou e você consagrou a sua casa. E agora o ambiente vai ficar diferente. Ele vai ficar mais leve, ele vai ficar mais tranquilo, vai ter mais paz dentro da sua casa. Mas antes da gente encerrar, eu preciso te ensinar como manter a casa limpa espiritualmente. Primeira coisa, sempre coloque louvor. Louvor constante. Coloque louvor para tocar na sua casa. Música de adoração, ela vai mudar a atmosfera da sua casa. Segunda coisa, leia a Bíblia. Leia a Bíblia em voz alta dentro da sua casa. A palavra purifica o ambiente. É a palavra de Deus. A terceira coisa, vigie o que entra e quem entra. Cuidado com o que você assiste, o que você ouve, o que você deixa entrar. Tudo isso afeta o espírito da casa. A quarta, resolva os conflitos rápido. Não deixa que o sol se ponha sobre a sua ira. Brigas não resolvidas, elas vão acumular peso espiritual. A quinta, ore pela sua casa regularmente. Uma vez por mês, faça uma oração de purificação. Não espere ficar pesado de novo. A sexta, tire todos os objetos que não sejam consagrados, tá? E deixe objetos consagrados. Tenha Bíblia, tenha cruz, tenha elementos que lembrem Deus. Isso marca a casa como um território de Deus. E o sétimo, se algo estranho acontecer, se voltar a sentir o peso, repete essa oração. Resiste. O inimigo vai testar você, mas você tem autoridade. E se essa oração te ajudou, deixe um comentário dizendo assim: minha casa está purificada. E compartilhe ela com pelo menos 7 pessoas que precisam também ter a presença de Deus dentro da casa delas. Se você conhecer qualquer pessoa, tá, cuja casa está pesada, compartilhe. Porque muita gente vive sobrepeso espiritual sem saber que pode ser livre. E que o Senhor te guarde e guarde a sua casa, que Ele faça da sua casa um santuário e que cada vez que você entrar, você sinta a paz de Deus te envolvendo. A sua casa está limpa, a sua casa está purificada e a sua casa é um território santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.